E se a chave para a riqueza que você busca não estivesse em mais uma planilha, em mais um curso ou em mais horas de exaustivo trabalho, mas sim no olhar da próxima pessoa que você encontrar? Pense nisso por um instante. Toda a sua jornada, toda a busca incessante por estratégias, por segredos e por técnicas pode estar ignorando o campo mais fértil que existe, o valor intrínseco de outro ser humano. A sociedade nos programou para acreditar que a prosperidade é uma caçada, uma competição onde se deve acumular mais, ser mais rápido, ser mais esperto que o outro. E se essa premissa inteira estiver fundamentalmente incompleta? E se a verdadeira maestria financeira não for sobre o que você pode obter dos outros, mas sobre o que você é capaz de enxergar neles? Essa é a verdade que poucos ousam confrontar. A maioria das pessoas persegue a prosperidade de maneira invertida. Elas operam sob a lei do esforço, acreditando que o suor e o sacrifício são as únicas moedas aceitas no reino da abundância. Elas focam em obter, em extrair, em negociar cada vantagem, transformando a interação humana em uma série de transações calculadas. No entanto, este caminho, embora pavimentado com trabalho duro, frequentemente leva a um platô de frustração e estagnação. Ele ignora uma lei muito mais sutil e poderosa, a lei do fluxo, da reciprocidade, da valorização. O que os verdadeiros arquitetos da riqueza descobriram é que o universo não responde à força bruta, mas sim à frequência. E a frequência mais alta, a que atrai as maiores oportunidades, não é a da ambição, mas a da apreciação genuína. Nos próximos minutos, prepare-se para desaprender tudo o que você foi condicionado a acreditar sobre como o dinheiro e as oportunidades são criados. Nós vamos desvendar um código, escondido à vista de todos em um dos textos mais antigos da humanidade, e milênios depois, decodificado pelo maior estudioso do sucesso que o mundo já conheceu. O que estou prestes a revelar não é uma tática, mas uma profunda mudança de percepção, uma alteração na sua forma de ver a si mesmo e, consequentemente, de ver o mundo ao seu redor. Ao final deste nosso tempo juntos, você entenderá como uma simples mudança no seu foco, do ato de obter para o ato de valorizar, pode, paradoxalmente, ser o caminho mais direto e rápido para construir seu próprio valor e sua própria fortuna duradoura. Você conhece essa jornada, não é mesmo? A jornada do trabalho honesto, das décadas de dedicação silenciosa. Você se lembra da promessa que fez a si mesmo no início, de que o esforço seria a semente e o sucesso a colheita inevitável. Você acreditou na meritocracia, na ideia de que entregar o seu melhor dia após dia construiria um caminho sólido em direção à segurança e ao reconhecimento. Essa crença foi o seu combustível por anos, talvez por décadas. Ela o fez levantar em manhãs frias, o fez persistir diante dos desafios e o fez manter a integridade quando seria mais fácil cortar caminhos. Você seguiu todas as regras do jogo, jogou com honra e com uma fé inabalável de que, no final, a balança se equilibraria a seu favor. Imagine a sensação, ou melhor, reviva a memória das inúmeras vezes em que você foi o primeiro a chegar e o último a sair, dos projetos que consumiram suas noites e seus fins de semana, enquanto o mundo lá fora vivia, socializava, descansava. Você sacrificou tempo precioso com a família, abriu mão de hobbies, adiou sonhos pessoais, tudo em nome de uma lealdade e um comprometimento que pareciam ser o preço justo a se pagar. Cada sacrifício era um depósito de confiança no sistema, um investimento da sua própria energia vital na expectativa de um retorno justo, de um reconhecimento que validasse todo o empenho. Você não deu apenas o seu tempo, você deu pedaços da sua vida, acreditando que estava construindo algo duradouro e significativo. E então, o silêncio, a estranha e desconfortável sensação de ser invisível. Você conhece aquele peso no peito quando, em reuniões importantes, sua voz parece não ter som? Você apresenta uma ideia, fruto de longas horas de análise, e ela paira no ar por um segundo antes de ser engolida pela próxima fala, ignorada, esquecida. Pior ainda, é vê-la ser reapresentada semanas depois por outra pessoa, sob aplausos, como se fosse uma revelação. É sentir-se como um fantasma na sala que você mesmo ajudou a construir, uma peça funcional, porém transparente, no grande tabuleiro corporativo, cujo valor é assumido, mas nunca verdadeiramente celebrado. Essa invisibilidade é uma das feridas mais profundas que a alma profissional pode sofrer. Essa dor se cristaliza em momentos específicos, não é? A memória daquela promoção que você merecia, que todos diziam ser sua, mas que por algum jogo de bastidores
foi entregue a outro. O sorriso forçado que você teve que dar. O aperto de mão que queimou a sua pele, enquanto por dentro um sentimento de injustiça gritava. Ou talvez tenha sido o bônus anual, aquele que você contava para organizar as finanças, que foi drasticamente reduzido ou simplesmente não veio, justificado por uma lógica de mercado que nunca parece se aplicar àqueles que já estão no topo. São essas as pequenas traições do sistema que, somadas, criam uma profunda rachadura na nossa confiança e na nossa motivação para continuar entregando o nosso melhor. E o que dizer do eco do silêncio após uma grande entrega? Você se dedica por meses a um projeto complexo, resolve problemas, lidera, inova e, finalmente, entrega um resultado impecável, muitas vezes superando todas as expectativas. Que a recompensa? Um breve e-mail de ok recebido ou, na pior das hipóteses, apenas o início da cobrança pela próxima tarefa. Essa ausência de celebração, de um reconhecimento genuíno pelo esforço hercúleo, cria um vácuo. É a prova dolorosa de que você não é visto como um talento criador de valor, mas como um recurso a ser consumido. E nada esgota mais a alma humana do que a sensação de que seu esforço, sua paixão e sua excelência são tratados com indiferença. Com o tempo, essa indiferença externa começa a corroer a sua certeza interna. É aquele pensamento silencioso que surge nas horas mais quietas da noite. A pergunta que você teme fazer em voz alta: será que o problema sou eu? Será que não sou bom o suficiente? A estagnação financeira e profissional se transforma em um espelho que reflete uma imagem de insignificância. Você começa a se sentir como uma peça substituível, uma engrenagem que, se parar de girar, será trocada por outra sem que a máquina sequer perceba. Essa é a dor mais profunda de todas, a dúvida sobre o próprio valor, a sensação de que, apesar de tudo o que você fez, sua marca no mundo é efêmera e sem importância. Este sentimento de desvalorização transborda do escritório e contamina todas as áreas da sua vida. Ele se reflete na sua conta bancária, que teima em não corresponder às décadas de trabalho árduo. Cada boleto, cada despesa inesperada, torna-se um lembrete gritante da dissonância entre o quanto você se doa e o quão pouco você recebe de volta em termos materiais. A prosperidade parece um idioma estrangeiro, falado por outros em salas às quais você não tem acesso. O resultado é um estado constante de ansiedade, uma sensação de estar sempre correndo atrás, preso em um ciclo de esforço máximo com retorno mínimo, o que é simplesmente exaustivo para o corpo, para a mente e para o espírito. Essa frustração que você sente, ela é real, ela é válida. Não é um sinal de fraqueza ou de fracasso, é a reação natural de uma alma que sabe, intuitivamente, que foi criada para mais. É o seu espírito se rebelando contra um sistema que o ensinou a medir seu valor de forma equivocada. Você não está sozinho nessa sensação de estar preso, de ter dado tudo de si e, mesmo assim, se sentir deixado para trás. Finalmente, alguém entende a sua frustração. E o que eu quero lhe dizer é que a causa dessa dor não está na sua falta de esforço ou de talento, mas sim em uma filosofia invisível que todos nós fomos ensinados a aceitar como verdade. Uma mentalidade que é, na verdade, o verdadeiro inimigo da sua prosperidade. O inimigo que sabota silenciosamente a sua prosperidade não é uma pessoa, não é a economia, nem a falta de sorte. Ele é mais sutil. É uma filosofia, uma crença que foi implantada em nós com tanta força que a aceitamos como a própria realidade. Este inimigo é a mentalidade da transação. É a ideia fria e limitante de que negócios são apenas negócios, uma frase usada para justificar a desconexão humana em nome do lucro. Essa mentalidade nos ensina a enxergar as pessoas ao nosso redor não como seres humanos repletos de potencial, sonhos e valor intrínseco, mas como degraus em nossa escada, como recursos a serem utilizados ou como concorrentes a serem superados. Ela nos força a perguntar em cada interação: o que eu ganho com isso? Em vez de o que podemos criar juntos. Fomos condicionados a acreditar que essa filosofia do cada um por si é um sinal de força, de inteligência nos negócios, que a capacidade de ser calculista, de separar as emoções das decisões, é o que define um vencedor. Mas esta é a maior e mais destrutiva mentira contada no mundo da prosperidade. Essa mentalidade não cria vencedores. Ela cria um campo de batalha, onde todos estão perpetuamente em guarda. Ela gera um ambiente de desconfiança e isolamento, forçando cada indivíduo a proteger ferozmente seus próprios pequenos territórios. E em um campo de batalha, a energia não é gasta na criação e na expansão, mas sim
na defesa e no ataque. Esta é a verdadeira causa da escassez. Um universo de mentes brilhantes operando em isolamento, com medo umas das outras. É exatamente aqui que a sabedoria de Napoleon Hill ilumina a falha fatal dessa lógica. Após estudar a vida das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, ele concluiu que ninguém, absolutamente ninguém, alcança um grande sucesso sozinho. A base de toda grande fortuna, ele descobriu, é a criação de uma aliança de mentes mestras, um mastermind. E um mastermind não pode existir, não pode sequer começar a se formar em um ambiente de desconfiança e transação. Ele exige uma confiança implícita, uma harmonia de propósitos e, acima de tudo, um reconhecimento profundo e genuíno do valor de cada membro. Portanto, a mentalidade da transação, ao destruir a confiança, impede a formação da única coisa capaz de gerar riqueza duradoura. Ela o condena a lutar sozinho, limitando seu sucesso ao tamanho do seu próprio esforço individual. E se eu lhe dissesse que o antídoto para essa mentalidade de escassez, a chave para dissolver o inimigo da transação, foi codificado há milênios em um dos textos mais lidos e, paradoxalmente, menos compreendidos da história? Em meio a parábolas e mandamentos, existe uma instrução que a maioria considera ser apenas um conselho moral. A instrução é: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas hoje eu peço que você a ouça não como um preceito religioso, mas como uma lei da física da prosperidade. Esta não é uma sugestão para ser uma boa pessoa. É uma fórmula precisa, uma descrição exata de como o universo opera. É uma lei universal que governa a atração de oportunidades, alianças e riquezas, tão fundamental e inescapável quanto a própria lei da gravidade. Por milhares de anos, este código permaneceu velado, interpretado apenas em sua camada superficial, seu poder prático e material largamente ignorado. Ele foi tratado como um ideal inatingível, pertencente ao domínio do espírito, não ao mundo dos negócios. Até que, no século XX, um homem chamado Napoleon Hill, após dedicar mais de 20 anos a estudar as mentes e os métodos das pessoas mais ricas e influentes do mundo, redescobriu essa mesma lei. Ele não chegou a essa conclusão através de um texto sagrado, mas através da observação rigorosa e empírica do que funciona no mundo real. Ele viu repetidamente que a base do sucesso de gigantes como Andrew Carnegie e Henry Ford não era a sua genialidade solitária, mas sim sua capacidade de aplicar este princípio universal. Napoleon Hill, em sua genialidade, traduziu essa lei antiga para a linguagem do sucesso e da realização pessoal. Ele a despojou de sua conotação puramente moral e a apresentou como aquilo que ela verdadeiramente é, uma ferramenta pragmática e poderosa para a construção de riqueza. Ele não a chamou de mandamento, ele a chamou de um princípio fundamental do sucesso, o princípio do valor humano. Este princípio decreta que o seu sucesso pessoal está direta e inevitavelmente ligado à sua capacidade de reconhecer, nutrir e ampliar o valor nas outras pessoas. Ele entendeu que a riqueza não é algo que se persegue, mas algo que resulta da criação de redes de confiança mútua. A verdade que ele solidificou, o ponto de virada para a sua compreensão, é esta: ninguém prospera sozinho. Agora vamos mergulhar fundo neste oceano de sabedoria. Vamos decodificar passo a passo como aplicar o princípio do valor humano para transformar radicalmente a sua realidade financeira e pessoal. O primeiro pilar desta transformação é compreender onde reside a verdadeira riqueza no nosso mundo moderno. Vivemos na era da distração, uma época em que a atenção humana se tornou o recurso mais escasso e, portanto, o mais valioso. Mais do que dinheiro, mais do que tempo, a capacidade de conceder a alguém a sua atenção plena e indivisa é o maior presente que você pode oferecer. É a moeda do século XXI, e a maioria das pessoas a gasta de forma descuidada, sem perceber o seu imenso poder de criar conexões e, consequentemente, prosperidade. Decodificar o segredo da atenção é entender o que ela comunica em um nível profundo, quase espiritual. Quando você oferece sua atenção genuína a outra pessoa, quando você guarda o celular, ignora as notificações e mergulha no mundo dela, você está enviando uma mensagem poderosa e silenciosa. Neste momento, você é importante. O que você pensa, sente e diz tem valor para mim. Em um mundo que trata as pessoas como invisíveis, este ato de reconhecimento é como encontrar um oásis no deserto. Ele sacia uma sede humana fundamental, a sede de ser visto, ouvido e validado. E a pessoa que oferece essa água viva
se torna inesquecível e imensamente valiosa. Vamos usar uma metáfora poderosa. Imagine que cada pessoa com quem você interage possui uma conta bancária emocional. A maioria das pessoas, com sua mentalidade transacional, está constantemente tentando fazer saques, pedindo favores, tempo ou recursos. O mestre do princípio do valor humano, no entanto, age como um investidor sábio. Cada ato de atenção genuína, cada momento em que você escuta sem interromper, cada reconhecimento sincero de um esforço é um depósito maciço de capital espiritual nessa conta. E este capital, como Napoleon Hill entendia, é o precursor de todo o capital financeiro, pois ele se converte na moeda mais poderosa de todas, a confiança e a lealdade inabalável. A aplicação mental deste princípio começa hoje, na sua próxima conversa. Domine a arte da presença. Assuma um compromisso consciente de, por 5 minutos que seja, oferecer o presente da sua atenção total. Isso significa ouvir não apenas com os ouvidos, mas com os olhos e com o coração. Ouça para compreender, não para formular sua resposta. Sinta a energia da outra pessoa. Observe suas paixões, suas preocupações. Este não é um ato passivo, é uma meditação ativa, uma disciplina mental que o treina a sair do ruído da sua própria mente e a entrar no sagrado espaço do outro. Ao fazer isso, você não está apenas ouvindo palavras, você está reconhecendo uma alma. Cada depósito de capital espiritual que você faz através da atenção genuína começa a render juros compostos de uma forma que o dinheiro jamais poderia. A pessoa que se sentiu vista e valorizada por você torna-se muitas vezes inconscientemente uma aliada. Ela passará a defender suas ideias quando você não estiver na sala. Ela lhe trará informações e oportunidades que outros não teriam acesso. Ela o conectará com pessoas-chave de sua rede de contatos. Isso não acontece por um cálculo de troca, mas por um impulso humano natural de retribuir o profundo sentimento de validação que você lhe proporcionou. Você deixa de ser um concorrente e se torna um porto seguro, uma fonte de energia positiva. Napoleon Hill observou este princípio em ação nos maiores líderes que estudou. Andrew Carnegie, por exemplo, tinha a reputação de se lembrar do nome de seus funcionários e de perguntar genuinamente sobre suas vidas. Ele não fazia isso como uma tática de gestão. Ele entendia que a força de seu império de aço não estava no metal, mas no coração leal de seus homens. Ao fazer um trabalhador sentir-se tão importante quanto um executivo, ele criava um exército de aliados dedicados. Ele provou que a atenção e o reconhecimento são os maiores multiplicadores de força que um líder pode possuir, transformando uma simples organização em uma poderosa aliança de mentes mestras. Agora, contraste essa abordagem com a experiência cotidiana. Pense no gerente que responde e-mails enquanto você apresenta um relatório, no colega que olha constantemente para o relógio durante uma conversa, ou no contato de negócios que claramente está apenas esperando a sua vez de falar. Cada um desses atos, por menor que pareça, é um saque significativo na conta bancária emocional. Eles comunicam desinteresse e desvalorização, quebrando a confiança e fechando as portas para qualquer colaboração genuína. A mentalidade da transação, com sua pressa e seu foco no eu, sabota a criação de capital espiritual, mantendo a pessoa presa em um ciclo de relacionamentos superficiais e, consequentemente, de resultados medíocres. Lembre-se sempre desta analogia. Cada ser humano que você encontra é como uma porta trancada para um universo de oportunidades, ideias e conexões. A maioria das pessoas tenta arrombar essas portas com a força de seus argumentos ou com a chave enferrujada do interesse próprio. Mas o reconhecimento genuíno, oferecido através da sua atenção plena, é a chave mestra. Ele não força nada. Ele dissolve as fechaduras da desconfiança e do ego. E a pessoa do outro lado, sentindo-se segura e valorizada, abre a porta voluntariamente, convidando-o a entrar em seu mundo e a compartilhar dos tesouros que ali existem. Nunca subestime o poder de uma escuta atenta para abrir portas que o dinheiro jamais conseguiria. Portanto, sua próxima tarefa mental é avançada. Em sua próxima reunião, em seu próximo encontro, entre com uma única e poderosa intenção: descobrir o que há de mais fascinante na pessoa à sua frente. Procure por seus pontos de brilho, pela paixão em sua voz, pela sabedoria em sua experiência. Transforme-se em um detetive do valor humano. Essa mudança de intenção de o que posso conseguir para o que posso descobrir e apreciar altera fundamentalmente a sua frequência energética
e a da interação. Você deixa de ser um negociante e se torna um catalisador de potencial. E o universo responde a essa nova vibração de formas surpreendentes. Este ato de oferecer o tesouro da sua atenção, no entanto, não pode ser um truque. Ele precisa de uma fonte de energia autêntica, pois as pessoas sentem a sinceridade. Isso nos leva diretamente ao segundo pilar, a parte mais profunda e transformadora do código antigo, a condição que governa todo o princípio. A lei não diz apenas ame o seu próximo. Ela completa como a si mesmo. Esta não é uma mera comparação, é um mecanismo de funcionamento. E é aqui que a maioria das pessoas falha, pois tentam dar algo que secretamente não acreditam possuir. Vamos decodificar o segredo mais profundo desta passagem. O como a si mesmo revela que o mundo externo é um espelho perfeito do seu mundo interno. A capacidade que você tem de ver e apreciar o valor nos outros é diretamente proporcional à capacidade que você tem de ver e apreciar o valor em si mesmo. Você simplesmente não pode projetar no mundo uma qualidade que não cultivou internamente. Se você luta para reconhecer as conquistas de um colega, para elogiar um amigo ou para sentir alegria pelo sucesso alheio, isso é, invariavelmente, um sintoma de que você não está reconhecendo e celebrando a si mesmo. Essa é uma verdade psicológica profunda. Quando operamos a partir de um estado de insegurança ou de autocrítica, o sucesso dos outros parece uma ameaça. A luz deles parece ofuscar a nossa. A partir desse lugar de escassez interior, tendemos a diminuir, criticar ou ignorar o valor alheio como um mecanismo de autoproteção para o nosso ego frágil. Acreditamos erroneamente que existe uma quantidade limitada de valor e sucesso no mundo. Mas quando você preenche o seu próprio poço de autovalorização, ele transborda naturalmente. A luz dos outros não o ameaça mais. Pelo contrário, você se alegra com ela, pois ela ressoa com a luz que você finalmente reconheceu em si mesmo. Aqui está a ação mental mais crucial que você pode tomar para ativar esta lei. Antes de checar seus e-mails, antes de ler as notícias, antes de dar sua energia ao mundo, dedique os primeiros momentos do seu dia a si mesmo. Pegue um caderno e liste 3 qualidades que você admira em seu caráter. 3 conquistas pelas quais você se orgulha, não importa quão pequenas pareçam, ou 3 coisas pelas quais você é profundamente grato em sua jornada. Este ato simples, mas profundo, funciona como uma sintonização. Ele calibra sua mente para a frequência da apreciação, começando pelo ser mais importante do universo. Você. Pense em sua mente como um poderoso projetor de cinema. O mundo que você experiencia é a tela. O filme que está sendo projetado é a sua autopercepção. Se o rolo de filme que você insere todas as manhãs é um de autocrítica, dúvida e arrependimento, essa será a imagem sombria que você projetará em cada pessoa e situação que encontrar. Você verá falhas, problemas e competição em todos os lugares. Mas se você, conscientemente, escolhe inserir um filme de autoapreciação, de reconhecimento e de gratidão, essa é a luz que você irradiará. Você começará a ver o valor, o potencial e a beleza nos outros, porque sua mente foi programada para encontrá-los. Napoleon Hill chamou isso de autoconfiança, e ele a considerava a fundação de todos os 13 princípios da riqueza. Ele sabia que sem uma crença inabalável em seu próprio valor e em seu propósito definido, qualquer tentativa de liderar, influenciar ou criar uma aliança de mentes mestras estaria condenada ao fracasso. A construção do alto valor não era um exercício de ego para Hill, era um requisito estratégico. Era o processo de carregar sua própria bateria energética para que você tivesse poder suficiente para iluminar o caminho para os outros e atrair aqueles que ressoam com a sua força e não com a sua necessidade. Este é o ciclo vicioso que aprisiona tantas pessoas. Uma baixa autoestima as leva a ser críticas ou indiferentes aos outros. Esse comportamento gera desconfiança e isolamento, o que, por sua vez, leva a resultados pobres e a poucas oportunidades. Esses resultados negativos reforçam a crença inicial de "eu não sou bom o suficiente", e o ciclo se aprofunda, criando uma espiral descendente de desvalorização e escassez. A única maneira de quebrar essa corrente é na sua origem, o relacionamento que você tem consigo mesmo. O exercício matinal de autoapreciação é a ferramenta que quebra o primeiro elo dessa corrente. Em contrapartida, ao praticar a autoapreciação, você inicia um ciclo virtuoso de prosperidade. Um sólido senso de alto valor permite que você veja e elogie genuinamente o valor nos outros,
sem se sentir ameaçado. Este reconhecimento cria confiança e atrai aliados poderosos. Esses aliados trazem novas ideias, recursos e oportunidades que levam a melhores resultados. Esses resultados positivos reforçam a sua crença em sua própria competência e valor. Este é o motor da abundância, uma espiral ascendente que começa com o simples, mas não fácil, ato de decidir amar e valorizar a si mesmo primeiro. Para aprofundar esta prática, adote este ritual noturno. Ao final de cada dia, reserve um momento para refletir e anotar uma decisão que você tomou ou uma ação que você realizou que estava perfeitamente alinhada com seus valores mais elevados. Pode ser um ato de paciência, de coragem, de integridade. Em seguida, ancore o sentimento de orgulho e respeito próprio que essa memória evoca. Ao fazer isso, você está construindo ativamente um portfólio de evidências da sua própria dignidade, criando um reservatório de alto valor que se tornará a fonte de tudo o que você dará ao mundo. Agora que você entendeu a importância de preencher seu próprio reservatório de valor e de aprender a derramá-lo sobre os outros através da atenção plena, estamos prontos para o terceiro e último pilar. Esta é a parte mais mágica e sem esforço da lei, onde a sua ação consciente ativa uma resposta universal e automática. É aqui que você aprende a confiar no mecanismo da prosperidade. É o que eu chamo de lei da reciprocidade divina. É o momento em que você planta a semente e permite que o universo se encarregue do crescimento e da colheita. Esta lei afirma que cada ato de valorização genuína que você projeta no mundo é uma semente plantada no campo fértil do universo. É crucial entender que este ato não é uma transação, é um ato de semear. A mentalidade transacional espera um retorno imediato da mesma pessoa a quem deu algo. A mentalidade de abundância, no entanto, entende um segredo muito mais profundo. Você não precisa se preocupar com a fonte da sua colheita. O seu único trabalho é ser um semeador de valor. O universo, Deus, a inteligência infinita, se encarregará de orquestrar o retorno de formas que você raramente consegue prever. A decodificação deste segredo exige fé, não uma fé cega, mas uma confiança profunda no equilíbrio do universo. A colheita raramente vem do mesmo lugar onde você plantou a semente. Você ajuda um colega em um projeto sem esperar nada em troca, e semanas depois, um recrutador o encontra no LinkedIn com a oportunidade da sua vida. Você elogia sinceramente o trabalho de um pequeno fornecedor e meses depois, um antigo cliente seu liga do nada com uma proposta de parceria lucrativa. A reciprocidade não é linear, ela é orquestrada. O universo conecta os pontos de maneiras que sua mente lógica não consegue acompanhar. A ação mental aqui é um exercício de entrega e confiança. Imediatamente após realizar um ato de valorização, seja um elogio sincero, uma ajuda inesperada ou um momento de escuta atenta, faça um decreto silencioso em sua mente. Diga: eu planto esta semente de valor no universo. Eu a entrego com amor e desapego, e confio plenamente na abundância da colheita que virá. Este simples ato mental desvincula seu ego do resultado, purifica sua intenção e transforma a ação de uma possível transação em um verdadeiro ato de fé, o que amplifica exponencialmente o seu poder de atração. Ao semear valor de forma desapegada, você começa a emitir uma assinatura energética muito específica, o que eu chamo de frequência da apreciação. Assim como um diapasão faz vibrar outros objetos na mesma frequência, sua energia de apreciação começa a atrair para sua órbita pessoas, ideias e circunstâncias que ressoam com essa mesma vibração. As coincidências e sincronicidades começarão a aumentar em sua vida. Isso não é mágica no sentido supersticioso, é a lei da ressonância em ação. Você está se tornando um ímã para o tipo de valor que você consistentemente emite para o mundo. Napoleon Hill falou extensivamente sobre o que ele chamou de inteligência infinita. Ele estava convencido de que, quando um grupo de pessoas se reunia em perfeita harmonia, um mastermind, elas ganhavam acesso a um reservatório universal de conhecimento e poder. O ato de semear valor nos outros, de tratá-los como essenciais, é a sua maneira de sintonizar sua mente individual com essa inteligência infinita. É como se você estivesse mostrando ao universo, através de suas ações, que você é um canal confiável para a abundância. E o universo, em sua sabedoria, sempre envia mais recursos para seus canais mais eficazes e generosos. É vital, no entanto,
emitir um aviso solene. Esta lei universal da reciprocidade não pode ser enganada ou manipulada. Se você tenta usar esses princípios como uma tática, elogiando alguém apenas para obter um favor ou ouvindo atentamente para encontrar uma fraqueza, a frequência que você está realmente emitindo não é a da apreciação, mas a da manipulação. E pela mesma lei da ressonância, você atrairá para sua vida pessoas e circunstâncias manipuladoras. A pureza da sua intenção é o catalisador que ativa a lei em seu favor. O universo não responde ao que você faz, mas ao porquê você faz. Vamos ilustrar com um exemplo claro. Imagine que você vê um colega júnior lutando com uma apresentação. A mentalidade transacional o ignora, pensando, não é meu problema. Você, operando pelo princípio do valor humano, oferece ajuda genuinamente, passando 1 hora para aprimorar os slides dele sem esperar nada. Ele se sente imensamente grato e valorizado. Meses depois, esse mesmo colega está em um almoço com seu tio, que por acaso é um investidor procurando por projetos promissores. O nome da sua empresa surge, e seu colega, com entusiasmo genuíno, o descreve como um líder brilhante e generoso. A semente foi plantada em um lugar e a colheita surgiu em outro, de forma totalmente inesperada. Para transformar isso em um hábito, aceite este desafio. Por um dia inteiro, comprometa-se a ser um caçador de valor. Sua única missão, do amanhecer ao anoitecer, será encontrar e verbalizar o valor nas pessoas ao seu redor. Elogie o atendente do café pela sua eficiência. Agradeça ao porteiro pela sua vigilância. Reconheça uma boa ideia de um colega em uma reunião. Faça tudo isso com sinceridade e, crucialmente, com a firme intenção de não esperar absolutamente nada em troca. Observe como seu próprio estado de espírito se eleva. Sinta como você se torna um transmissor de energia positiva. Este é o treinamento para a maestria. Ao final, os 3 pilares se unem em um sistema perfeito e harmonioso. Você aprende a dar o ativo mais valioso que possui, sua atenção plena, criando capital espiritual e confiança. Você alimenta essa capacidade de dar a partir de um profundo e crescente reservatório de alto valor, garantindo que sua generosidade seja autêntica e sustentável. E, finalmente, você semeia esses atos de valor no mundo e confia na lei da reciprocidade divina para orquestrar uma colheita abundante que retorna para você de fontes esperadas e, principalmente, inesperadas. Este é o verdadeiro caminho para a prosperidade. Não é uma luta, mas um fluxo. Não é sobre obter, mas sobre se alinhar. Agora, com esta chave em suas mãos, permita-se por um momento vislumbrar o futuro que ela pode destravar. Respire fundo e imagine como seria acordar todas as manhãs livre do peso da invisibilidade, daquela ansiedade constante de precisar provar o seu valor. Imagine começar o dia com uma calma certeza, sabendo que você não está mais em uma batalha solitária pela sobrevivência, mas sim no centro de uma teia de relacionamentos baseados em respeito e valor mútuo. Sinta a diferença em sua energia, a leveza em seu espírito, ao substituir a frequência da carência pela frequência da apreciação. Esta não é uma fantasia distante, é o resultado natural e inevitável de viver alinhado com a lei que acabamos de decodificar. Leve essa visão para o seu ambiente profissional. Imagine suas reuniões e negociações se transformando de campos de batalha tensos em laboratórios de colaboração. Em vez de ver um adversário do outro lado da mesa, você passa a enxergar um parceiro em potencial. A conversa muda de quanto eu posso extrair para qual o maior valor que podemos criar juntos. Ao fazer do reconhecimento do valor alheio o seu ponto de partida, você desativa o ego e a desconfiança, criando um espaço para a inovação e para soluções ganha-ganha que antes eram impossíveis. Você se torna um mestre da sinergia, um catalisador de alianças, e as pessoas buscarão sua presença não pelo que você faz, mas por como você as faz sentir. Agora, estenda essa imagem para seus clientes, sua equipe, sua comunidade. Imagine seus clientes não apenas comprando seus produtos ou serviços, mas se tornando seus evangelistas mais apaixonados, defendendo sua marca e trazendo novos negócios sem que você precise pedir. Imagine sua equipe trabalhando não apenas por um salário, mas por uma missão compartilhada, inspirada pela sua liderança que valoriza cada contribuição. Você deixa de ser apenas um profissional ou um empresário para se tornar um centro de gravidade para o talento, a lealdade e a oportunidade, pois todos são atraídos pela energia de quem genuinamente enxerga e celebra o valor nos outros. Finalmente,
Imagine a sua própria prosperidade de uma forma completamente nova. Deixe de vê-la como um resultado direto e linear das horas que você trabalha. Em vez disso, veja-a como um ecossistema vivo, nutrido pela força combinada de suas alianças. Sua segurança financeira não dependerá mais apenas do seu esforço individual, mas será sustentada e amplificada pela boa vontade, pelas ideias e pelas conexões da sua rede de aliados. Você escapa da armadilha do tempo por dinheiro e entra em um novo paradigma de crescimento exponencial, onde seu sucesso é um reflexo direto do sucesso que você ajuda a inspirar nos outros. Esta é a verdadeira liberdade financeira. A jornada para essa nova realidade, no entanto, não começa com um grande plano de negócios ou uma resolução de ano novo. Ela começa com um único passo, com uma única ação. Portanto, a minha chamada para você hoje não é para curtir este vídeo ou se inscrever no canal. É um convite muito mais profundo. É uma missão se você escolher aceitá-la. Uma missão sagrada, que deve ser iniciada no momento em que você terminar de me ouvir e que tem o poder de ativar todo este fluxo de abundância em sua vida de forma imediata. Sua tarefa para hoje é esta, e peço que a ouça com o coração. Encontre uma pessoa em seu dia a dia que o sistema, em sua pressa e eficiência, normalmente ignora. Pode ser o porteiro do seu prédio, o atendente de caixa do supermercado, um colega júnior que raramente tem voz nas reuniões. Escolha uma dessas pessoas e, por um breve momento, faça dela o seu único foco. Encontre uma maneira genuína, sincera e inesperada de fazê-la se sentir vista, ouvida e, acima de tudo, importante. Pode ser um elogio específico sobre seu trabalho, uma pergunta atenta sobre seu dia, um simples ato de reconhecimento. Ali, naquele exato momento de pura conexão humana, você terá feito mais pelo seu futuro próspero do que em meses de trabalho árduo e isolado. Naquele instante em que você eleva outro ser humano, você planta a semente mais poderosa que existe no solo fértil do universo. Você estará decretando através de suas ações que você compreendeu a lei. Você estará se alinhando com a frequência do valor compartilhado. Você estará, na prática, enviando ao cosmos o sinal inequívoco de que você está pronto para receber a abundância que, por direito divino, já é sua. Não subestime o poder deste pequeno ato. Ele é o primeiro dominó. Portanto, saia daqui hoje não apenas com conhecimento, mas com um propósito. Abrace esta missão como o início da sua nova filosofia de vida. Torne-se um caçador de valor, um semeador de reconhecimento, um catalisador de potencial humano. Faça disso a sua arte, a sua prática diária, e observe como o universo se reorganiza ao seu redor para refletir a beleza e a generosidade que você escolheu irradiar. Lembre-se sempre e leve esta verdade gravada em sua alma como sua bússola para a riqueza e a realização. O universo não recompensa o esforço solitário, mas sim o valor compartilhado.